A diretoria do Corinthians pode voltar atrás e retomar as conversas com o atacante holandês Memphis. E ainda falando sobre o Memphis, conduta da diretoria com o jogador causou mal-estar dentro do elenco. E é com tudo isso que o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Rosário Central na Argentina. Jogo que será a primeira parte de uma decisão. Terá uma totalidade de 180 minutos, que vale vaga para as quartas de final da Libertadores da América. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparado para o jogo de hoje contra o Rosário Central na Argentina. Jogo que será a primeira parte de uma decisão, que terá uma totalidade de 180 minutos, que vale vaga para as quartas de final da Libertadores da América. O Corinthians finalizou na tarde de ontem na Argentina a sua preparação para o jogo de hoje contra o Rosário Central. Jogo que acontecerá às 21h30 no estádio Gigante Arroito e será válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. Nos trabalhos de ontem, após ativação na academia, aquecimento no gramado, treinador Fernando Diniz comandou trabalhos táticos fazendo testes na equipe que deverá iniciar esse jogo de hoje, e na parte final dos treinamentos tiveram trabalhos de bolas paradas, tanto defensivas quanto ofensivas. Corinthians que entra em campo hoje para mais uma eliminatória nesse mês. Muita pressão na Libertadores, já que na Copa do Brasil fomos eliminados na semana passada para o Internacional. Final de semana, vencemos pelo Campeonato Brasileiro, subimos na tabela, mas todo o departamento de futebol, comissão técnica, jogadores, diretoria, todos sabem da importância da sequência na Libertadores. Fernando Diniz que segue com problemas, jogadores lesionados, desfalques. André, titular de última hora, acabou se machucando, lesão na coxa, fora, além do Yuri Alberto, Zacarias Labiá, Vitinho, também o Kaique, todos os jogadores lesionados. Então, com isso, uma provável escalação do Timão para esse jogo de hoje. Na Argentina tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranielli, Alan, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul. A minha opinião quanto a esse jogo de hoje é a seguinte: vamos enfrentar um Rosário Central que tem um dos jogadores mais perigosos da Libertadores, mais decisivos, o Ángel Di Maria. Então, uma equipe muito complicada de se jogar, e também o estádio do Rosário Central é um lugar muito, mas muito complicado mesmo. Há quem diga que é bem pior, por exemplo, que La Bombonera. Então, hoje será um jogo de muita concentração, muita força de vontade dos jogadores, ter aquele nível ali de tranquilidade enorme. E tranquilidade sabemos que é algo que não tem no Corinthians, infelizmente, devido às lambanças que a direção vem fazendo. Inclusive atletas aí com direitos de imagem atrasados e tudo mais. Só que hoje é noite dos atletas pensarem no Corinthians. É uma partida que será a primeira parte de uma decisão. O Corinthians sempre tem que entrar em qualquer jogo, em qualquer circunstância, para vencer. O Corinthians tem que ter, por exemplo, uma estratégia defensiva, uma estratégia ofensiva para incomodar o adversário. Só que o que o Corinthians tem que fazer é pensar também no jogo da nossa casa. Por exemplo, se nesse jogo de hoje o Corinthians deixar tudo aberto para a decisão na arena, em casa é aquela questão, em casa nós conversamos. O que o Corinthians não pode, por exemplo, é fazer o que fez contra o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Então, é uma partida com um nível de concentração enorme, coração na ponta da chuteira,
É sangue no olho, é tapa na orelha. Tem que jogar com vontade, tem que ter força de vontade. É Libertadores da América, aquele algo a mais. Volto a dizer, Libertadores para nós acabou se tornando obrigação. E agora vamos falar sobre situação envolvendo o atacante holandês Memphis. A conduta da diretoria, mais precisamente do presidente Osmar Stabile, com um jogador, acabou causando insatisfação dentro do elenco. O Corinthians tem uma decisão na Libertadores da América. São 2 jogos. Na quinta-feira, dia 13, na Argentina, e na outra quinta-feira, dia 20, na Neoquímica Arena, vamos jogar contra o Rosário Central para definir a vaga para as quartas de final da Libertadores. Só que, ao invés do elenco se reforçar, de termos aí uma equipe mais competitiva, na verdade, o elenco do Corinthians acabou enfraquecendo, com jogadores machucados, Yuri Alberto, o Labiá, o André, atletas machucados, e ainda por cima a saída do Memphis, que aconteceu poucas horas antes a confirmação. Aliás, a nota subiu quando os jogadores estavam indo para a viagem para a Argentina, da saída do Memphis. E a maneira que as coisas aconteceram, por exemplo, o presidente Osmar Stabile indo até o CT, avisando o Fernando Diniz e o Marcelo Paz que não iria renovar, e depois indo embora, acabou causando insatisfação dentro do elenco. Por quê? Os jogadores ficaram sabendo, como todos nós ficamos, pelas redes sociais, não teve nenhuma conversa, nenhuma explicação. Inclusive o próprio Matheus Bidu confirmou que realmente foi pelas redes sociais que os atletas ficaram sabendo, e pelas informações do GE, toda a conduta, a forma que o presidente conduziu o caso após meses de negociações, e ainda por cima se juntando aos atrasos que a diretoria tem com o elenco, acabou causando insatisfação. Espero que todo esse amadorismo não se reflita dentro de campo, que os jogadores consigam pensar, tem que pensar no clube e possam fazer a diferença, principalmente nesses jogos da Libertadores. A minha opinião quanto à conduta do presidente Osmar Stabile com o Memphis ter causado insatisfação dentro do elenco é a seguinte. Vamos lá. Quando falamos de um grupo de jogadores, um elenco de futebol profissional, sempre é preciso conduzir da forma mais transparente e próxima possível com os jogadores. Exemplo, existem os líderes do elenco, existe o capitão do time. Numa situação dessas, por exemplo, quando o Stabile foi conversar com o Diniz e com o Marcelo Paz, poderia ter chamado ali os líderes do elenco, o capitão, tipo o Rodrigo Garro, o Hugo Souza, o Gustavo Henrique, já estaria ótimo. Mas não, pelo que chegou de informação, apenas o Marcelo Paz e o Diniz ficaram sabendo. Imagine o clima, pouco tempo antes da viagem, os jogadores acompanhando pelas redes sociais. Um clube do tamanho do Corinthians não pode ser administrado assim. Então, um clube do tamanho do Corinthians não pode ter um presidente que conduza as coisas assim. Tanto é que já tem na comissão de ética um pedido de afastamento do Osmar Stabile, feito por um juiz de direito, o doutor Leandro Cano. Então, é um absurdo ainda por cima, no dia de uma viagem para um jogo decisivo que o Corinthians vai ter. Imaginem a confiança do elenco no atual presidente, na atual diretoria. Porque se fizeram isso com um, pode-se fazer com dois, com três, com quatro. Então, a confiança, sinceramente, para mim, acaba nisso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma informação bombástica. Porque tem quem garanta que a diretoria do Corinthians pode voltar atrás e tentar retomar as negociações com o atacante holandês Memphis, desde que foi anunciado na última terça-feira, dia 11 de agosto,
O Corinthians subiu uma nota confirmando que não iria renovar o contrato do Memphis. A situação para os lados da diretoria complicou-se bastante. Muitas críticas, muitos pedidos de fora Osmar Stabile e toda a sua diretoria. O Gaviões da Fiel prometendo protestos. E claro, toda a repercussão negativa com o passar das horas, passar dos dias, que isso aconteceu na terça, nós estamos na quinta-feira, dia 13, no momento que eu gravo esse vídeo, não é aquela situação que com o passar das horas e dos dias vai amenizando. Não, na verdade está piorando. Muita pressão para os lados da diretoria e surgiu uma informação que chama um tanto quanto atenção. Na verdade, são informações, primeiramente, do jornalista Marco Belo, junto com o Dentinho, ex-jogador, na TMC Sports, garantindo que o presidente Osmar Stabile está arrependido da decisão que tomou sobre o Memphis. E ainda por cima surgiu uma informação do meu timão que o Corinthians realmente pode voltar atrás e retomar as conversas, devido a toda a pressão que está acontecendo de nós torcedores e também de patrocinadores. E claro, o risco da disputa judicial. Já informei para vocês na quarta-feira, dia 12, que o Memphis vai cobrar cerca de 180 milhões do Corinthians na justiça. O contrato todo dele, aproximadamente 103 milhões, e a dívida, 77 milhões. Então, devido a tudo isso, tem informação que o Corinthians pode voltar atrás e que novas reuniões podem acontecer e que, inclusive, a Fatal Fans, a patrocinadora que dividiu opiniões, causou polêmica, ofereceu 5 milhões a mais no contrato que fechou com o clube de 22 milhões por um ano, ou seja, elevando o patrocínio de 22 para 27 milhões para ajudar a pagar o Memphis. Estamos falando de pouco mais de 415, 416 mil reais por mês. É um dinheiro a mais. E ainda por cima, a ESE Seguros, que está nesse momento sem contrato, estava negociando os novos valores, que é a patrocinadora da parte superior das costas da camisa, e inclusive para pagar o Memphis, aquele ESE Seguro A10. E tudo isso travou, e também inclusive a patrocinadora Master Esportes da Sorte também não viu com bons olhos. Então, devido a tudo isso, segundo o meu timão, as conversas podem ser retomadas, as negociações podem ser retomadas. Então, nesse momento, podemos aí imaginar que existe ainda uma possibilidade do Memphis voltar. Claro, tem o outro lado, o lado do atleta. Será que o Memphis vai aceitar conversar? Será que o Memphis vai aceitar negociar novamente depois de todo esse amadorismo e politicagem que aconteceu? A minha opinião quanto a essas informações de que o presidente Osmar Stabile está arrependido e que as conversas, as negociações podem ser retomadas por causa de toda a pressão e também o que pode acontecer com os patrocinadores do clube, é a seguinte. Vamos lá. Aí existem várias questões de análises e interpretações. Por exemplo, o que vamos analisar? A conduta profissional de um gestor do maior clube do nosso país e um dos maiores do mundo? Ou a conduta do ser humano, que tem direito de errar, se arrepender e voltar atrás? Estamos vendo, e todos nós sabíamos, que a permanência do Memphis seria muito melhor para o Corinthians. E o que é pior, colocaram na nota que a saída do Memphis era por causa da saúde financeira do clube. Ridículo, sabemos que não é.
Porque vejam só, com a saída do Memphis, o Corinthians pode ter que pagar 180 milhões, e isso eu estou falando atual, com o passar do tempo vai aumentar. 190, 200, 210, 220, quem sabe? E sabemos que, na verdade, a decisão foi por politicagem de pessoas que, infelizmente, não pensam no clube. Então, mediante a pressão, vai, se arrepende, volta atrás, busca resolver mesmo. É muito melhor. Claro, se o Memphis quiser conversar, eu sinceramente até acho que o Memphis aceitaria conversar. Mas enfim, é o que eu acho. Agora, uma coisa eu falo. Se realmente o Corinthians estiver disposto a retomar as conversas, nós vamos saber, porque eles vão procurar os representantes do Memphis e o Memphis. Agora, se o Memphis vai aceitar conversar de novo ou não, aí é uma outra história, mas uma coisa é fato. Depois de tudo resolvido, seja para o Memphis voltar ou não, se realmente está acontecendo esse arrependimento, também pode ser que não esteja. Quantas informações nós tivemos? O Memphis está fechando, o Memphis está fechando, eu sempre falando para vocês, cautela, cautela. Então, claro que eu ainda vou manter a cautela. Não dá para cravar nada se ter certeza de nada. Ainda por enquanto é tudo hipótese. Mas se realmente confirmar o arrependimento, para mim, o presidente Osmar Stabile tem que renunciar. Porque um presidente do Corinthians, que comanda o maior clube do nosso país, um dos maiores do mundo, não pode tomar decisões assim. E depois, rapidamente, depois de repercussões, voltar atrás. Era para ter tomado a decisão correta de ter renovado o contrato. Não tomou. Enfim, para mim é uma grande bomba isso. Explode mais uma bomba e vamos aguardar se teremos alguma confirmação sobre isso. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham do elenco não ter gostado da situação envolvendo o Memphis? E a possibilidade de arrependimento do Osmar Stabile e retomar as conversas com o Memphis? O que vocês pensam sobre isso? E o jogo de hoje contra o Rosário na Argentina? Jogo complicado, jogo difícil. Mas para mim, daquele jeito, 1-0 pro Corinthians. Gol do Gustavo Henrique de cabeça. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!